No final, de alguma forma, todos nós somos ateus. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify, deixar um like e também comente abaixo qual é a sua opinião sobre esse tema e outros temas que a gente pode abordar no futuro. O tema do episódio de hoje é Todos nós somos ateus. Bom, explicando um pouco mais, a ideia hoje não é entrar tão aprofundadamente na questão histórica, filosófica e sociológica do ateísmo, mas principalmente em como que isso é tratado no Brasil. Então esse vai ser um vídeo talvez um pouco mais rápido, falando um pouco da minha opinião, e eu queria também ouvir a sua opinião sobre esse tema. E se você quiser, a gente pode abordar um pouco mais, com mais detalhes, mas vamos fazer uma discussão inicial. Eu já abordei esse tema em alguns dos episódios passados, porém de uma forma mais superficial. Hoje vamos trazer alguns questionamentos aqui sobre principalmente os preconceitos que existem hoje na sociedade e como que isso daí não está baseado em realidade e como que a gente deveria então respeitar mais essas pessoas que não acreditam em nada. O primeiro ponto aqui, eu acho que no Brasil isso ainda acaba sendo um tabu muito grande. Existe uma cultura no Brasil muito forte, até por ser o país mais cristão do mundo, em que você tem que acreditar em Deus. Ainda que você seja aquela pessoa que acredita, mas não frequenta a igreja, ou que acredita em Deus, mas também acredita, sei lá, em Buda, que você também ou você acredita em superstição, a gente vai falar disso daqui a pouco, e em outras coisas, né? Então você precisa ter uma crença em acreditar em algo maior. Então, as expressões do dia a dia, como vá com Deus, Deus te abençoe, Deus o ilumine, enfim, são muito comuns e arraigadas na nossa história, né? Por isso, ainda é muito difícil para as pessoas que têm essa visão de vida, seja ela ateísta, que realmente não acredita em Deus, e fala que não existe, que, enfim, não existe nenhuma prova de Deus, ou agnóstico, que é aquela pessoa que não acredita e também não deixa de acreditar, no sentido de que ela não pode provar que existe, logo ela não acredita. Então aí vamos dizer que são variações, mas a gente vê ainda esse preconceito muito grande na sociedade, principalmente se você pegar as gerações mais antigas, que estavam ali acostumadas já a ter a religião como um papel central na vida. É interessante você observar que cada vez mais as gerações novas não têm esse apego à religião. Eu diria até que talvez a geração mais apegada foi a geração dos anos 30, 40, então que foram os nossos avós, bisavós, e a geração dos anos 70 já começa a ter uma visão diferenciada, apesar de ainda acreditar bastante, e a geração mais nova de 90 para cá já começa a ter uma certa liberdade. A geração dos anos 2000 já nem falo, 2000, 2010 para frente, porque realmente vem desprovida de crença e tem uma outra visão de mundo. Mas isso é um debate para um futuro das diferenças geracionais, né? Mas ainda no Brasil, a gente pode ver que teve casos, e ainda existem pessoas, principalmente, vamos dizer, em meios de massa, sensacionalistas, que ainda colocam a questão de ser ateu como se fosse uma questão ruim, né? Então, um criminoso é uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que faz algo muito grave na sociedade do ponto de vista moral, é uma pessoa que não acredita em Deus. Basta lembrar um caso que, inclusive, essa pessoa foi condenada por isso, né? O Datena, que estava fazendo um programa ali, que a gente já sabe como que funciona, um programa policial, e ele então acusou uma pessoa que tinha cometido um crime grave de não acreditar em Deus, de isso que dá ser ateu ou algo do tipo, enfim, e ele foi condenado por isso, acreditando e reforçando esse pensamento de que as pessoas que não acreditam em Deus necessariamente são ruins. E isso está longe de ser a realidade. Não existe nenhuma pesquisa, nenhuma evidência que mostre que você ter valores cristãos ou acreditar em qualquer Deus que exista por aí, que você vai ser menos, vamos dizer assim, que você vai ser uma pessoa melhor, que isso é determinante para que você cometa crimes ou que você mate alguém ou qualquer coisa do tipo. Então, isso não existe na realidade. Tanto é verdade que se você pegar os países como Japão, Suécia, Reino Unido, onde existe uma parcela muito grande da população que não acredita, que não tem religião, a parcela de crimes é bem menor comparada ao Brasil, em que a maior parte da população é cristã. Então é possível dizer que num passado recente, mais de 90% das crianças, vamos dizer assim, que nasciam já eram batizadas na Igreja Católica. Hoje em dia já temos mais a Igreja Evangélica, mas sempre não deixando de ter nenhuma igreja, e nem por isso a gente deixa de ter crimes. Então uma coisa não está ligada à outra, né?
Então existe até uma discussão que, do ponto de vista estatístico, é até possível que os ateus sejam menos criminosos porque eles estão em menor número. Mas a realidade ela deve ser muito mais uma questão proporcional que não diz respeito aos valores da religião. Isso nos leva a outra discussão. Os valores morais que você tem, eles só existem por causa da religião? Então essa é uma outra discussão importante. Então, por exemplo, você saber que você não deve, por exemplo, roubar uma outra pessoa, ou bater, machucar, ou até tirar a vida de uma outra pessoa. Isso só existe porque você frequentou lá a igreja e está escrito na Bíblia, ou porque você acredita nisso, porque no futuro você vai ser penalizado por causa do inferno? Eu acho meio complicado de acreditar nisso, porque existem países, principalmente no Oriente, na parte oriental, que não tem o cristianismo, não tem as mesmas regras que a gente está acostumado aqui dos 10 mandamentos, e ainda assim isso também é um problema. Então acaba sendo uma discussão se isso vem da moral, e se a moral vem da religião, ou será que a moral está incutada em cada um de nós. O que eu vejo muito é uma discussão de que a religião acaba sim influenciando pessoas no sentido de que você não pode, por exemplo, trair a sua esposa porque isso vai gerar então uma penalidade para você, seja o inferno futuro ou até o inferno na terra, né? Que ao mesmo tempo isso acaba sendo uma questão dúbia do ponto de vista moral, porque isso não é crime, né? No passado pode até ter sido, né? Então, como que funcionaria isso, né? A questão de como você lidar com o próximo. Mas a pessoa só consegue então ser uma boa pessoa se ela estiver dentro da igreja. O que não falta é casos de pastor, padre cometendo crime de abuso contra a criancinha, contra traindo a esposa, batendo na mulher. E aí, o que é falta do que isso? Se ele está lá, é a pessoa que mais estudou sobre o assunto em teoria ou sacerdote, né? Então, essa regra não é verdadeira. Inclusive, seria possível dizer que algumas pessoas dentro da igreja cometem mais pecados do que talvez se estivessem fora? Fica um questionamento aí em aberto. Uma outra questão é que todo mundo, de certa forma, nasce ateu, né? Então, se a gente dizer que não, mas a criança ela já nasce com o senso de Deus. Não, o senso de Deus ele é ensinado, né? Tanto que se a criança nascer no Brasil, nascer no Japão, ou sei lá, nascer na Arábia Saudita, são crenças totalmente diferentes que ela vai ter na vida. Valores completamente diferentes. Uma delas vai acreditar em Deus, a outra pode acreditar numa energia ou em alguma coisa, a outra vai acreditar em Allah e outra pode ser que não acredite em nada. E então todos nascemos ateus. Nós somos formados. Inclusive no passado, uma das formas da Igreja Católica manter lá o seu poder e influência é assim: se você não for batizado, você é pagão, você não vai entrar no céu. Então um medo infinito para que a criança, quando nascesse, já fosse batizada. Já no evangélico é um pouco diferente, você é batizado depois de adulto, enfim, isso aí vem de toda a construção histórica dessas religiões, né? E aí, que leva também a um outro ponto: qual religião está correta? Nunca saberemos, talvez nenhuma. Enfim, essa é uma discussão muito interessante. À medida que você sabe que no Brasil o Brasil tem uma religiosidade cristã muito forte, a gente acaba ficando cego para as outras religiões. Existem, sei lá, mais de 5.000 religiões, ou 5.000 deuses, ou talvez mais, enfim, se você olhar do ponto de vista histórico, todas as culturas que já tivemos, não estou falando apenas do cristianismo, mas até dentro do cristianismo, com santos, e, enfim, evangélico que não acredita em santo, você tem igreja ortodoxa dentro do cristianismo, mas aí se você vai para outras religiões, como o hinduísmo, enfim, que tem vários deuses, ou se você pegar as religiões indígenas, as religiões africanas, então assim, são milhares de deuses. E se você é cristão, você acredita nesses outros deuses? Não, em teoria, né? Então, você é um ateu. Você é um ateu desses outros deuses. Então, você estar num ambiente cristão não significa que você não seja ateu para um outro deus. Assim como uma pessoa que nasce num ambiente muçulmano, que tem o Islã como religião, ela é ateia em relação a Jesus, em relação ao cristianismo. Ela pode até acreditar que existiu um profeta. Assim como os judeus, que são o povo escolhido da Bíblia cristã, não acreditam que Jesus seja o Messias. Acreditam que foi uma etapa, mas que o Messias ainda não chegou. Então perceba,
Se a gente, por exemplo, assumir o que algumas religiões dizem, que se você só frequentar, isso acontece muito na igreja evangélica, se você só frequentar a igreja tal, você vai ser salvo, quer dizer que todos os outros não vão ser salvos. E aí você se pergunta que Deus é esse, né? Que salva só alguns que se seguir aquela religião. Mas enfim, isso é um debate para um outro vídeo, né? Então, de certa forma, é possível dizer que sim, todos nós somos ateus, pelo menos para alguma religião. Um outro debate interessante que acontece muito no Brasil é por o Brasil ter uma maioria cristã, ao mesmo tempo o Brasil ele tem muita influência de outras religiões. Se a gente pegasse, talvez há 200, 300 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da época, e alguém falasse assim, que acreditasse, sei lá, em astrologia, por exemplo, ou que acreditasse em superstição, ou em fazer uma simpatia, essa pessoa ia ser classificada como um bruxo, uma bruxa, porque a religião católica ou a religião cristã, ela não permite que você acredite em outras crenças. Então essa coisa de você falar, não, eu acredito em Jesus, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu pulo as 7 ondas no mar, ou eu tenho o meu amuleto, ou eu faço aqui o meu mantra para um deus hindus, qualquer outra coisa, em teoria já seria classificado, vamos dizer assim, como um ateísmo. Você não está seguindo uma religião qualquer. Ah, não, mas eu só não passo debaixo da escada. Onde que está escrito isso? É uma superstição. Se é uma superstição, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com uma crença em algo sobrenatural. Se não está escrito na Bíblia, então você não está seguindo a Bíblia, logo você é ateu para aquele assunto. Tudo bem, eu estou dando uma exagerada nisso, mas é só para as pessoas compreenderem que muitas vezes elas têm esse pensamento restrito de que só as pessoas que acreditam no que eu acredito vão ser salvas e estão certas, e logo se você não acredita no que eu acredito, você é mau, ou eu preciso te salvar, eu preciso te ensinar o que é a verdade. Isso não passa de uma besteira. A realidade é que a gente é influenciado de tantas outras formas. Se você pegar todos os símbolos, você pega desde da Arca da Aliança, que é a Igreja Universal e algumas igrejas evangélicas usam, até a roupa do Papa e dos bispos, tudo aquilo foi tirado de rituais que no passado eram rituais pagãos. Eram rituais que eram considerados do diabo, ou sei lá do que, de ateu, ou sei lá de que outra forma. Então isso é muito adaptado com relação ao tempo. Então você crê que só você está certo, que só você tem a visão no mundo, e que quem não está, ou a pessoa é má, ou ela precisa de ajuda, precisa ser resgatada, é uma crença muito fraca, sendo que na realidade você está repetindo um ritual que há 2000 anos atrás era feito pelo povo pagão, pelo povo que endeusava o Deus Sol. Aquele símbolo lá daquele sol da Igreja Católica que você vê lá o padre carregando. É um ritual pagão em relação ao Deus Sol, que hoje em dia seria considerado, nossa, você está fazendo um ritual satânico, entre aspas, né? Enfim, o diabo, obviamente, que também é uma criação aí do cristianismo, baseado em histórias pagãs do passado para justificar o bem e o mal. Enfim, outra história que sempre vem quando acontece alguma coisa muito grave, e que eu costumo receber. Aí as pessoas falam assim, nossa, é o fim dos tempos, é Jesus voltando, as coisas acontecendo. Gente, dependendo da religião que você tiver, os fins dos tempos, eles são de diversas formas diferentes. Então, o cristianismo acredita que tem um apocalipse e tal. Existem até algumas vertentes que falam que esse apocalipse já aconteceu do ponto de vista histórico das profecias, e que, na verdade, aquilo era uma interpretação de um tempo em que os cristãos iam ser perseguidos, e que isso já aconteceu e já meio que superou, à medida que o cristianismo se tornou uma das maiores religiões do mundo depois dessa perseguição logo após a morte de Jesus. Existem outras crenças que acreditam que o fim dos tempos é o fim do tempo para a pessoa, ou o fim de uma era. Então, essa coisa de falar, nossa, mas como assim está acontecendo um crime grave? É o fim dos tempos. Sempre aconteceu. Talvez a gente pode falar que coisas são facilitadas. Então, por exemplo, hoje você tem acesso a armas de destruição em massa de vários tipos. Então isso possibilita que um crime maior, grave, com uma maior quantidade de pessoas aconteça. Mas mas esse negócio de pai matando filho matando a mãe, não sei o que, crimes sexuais e tudo mais, isso significa que Jesus está voltando? Não, isso significa que o ser humano continua sendo ser humano, apesar da religião. A religião tenta mudar, mas não consegue, até porque, como eu disse, a relação com isso não é uma relação clara. Não é porque você ensinou uma pessoa lá desde criança de que, sei lá, siga os 10 mandamentos que ela vai seguir.
Assim como se ela também for ateia, não significa que ela vai ser bonzinha ou que ela vai ser má, não significa nada na realidade. As pessoas são o que são, existem debates inclusive sobre, do ponto de vista psicológico, de pessoas que são mais sociopatas e psicopatas em vários níveis, que pode levar à prática de crimes, assim como existem espertos em qualquer lugar. Então isso não depende aí da religião e também não significa que o mundo está acabando e Jesus está voltando. Bom, se você acredita, pode acreditar à vontade. Se você resgatar a história, você pega lá pelo ano de 1000, 1100, alguns filósofos falando assim, nossa, o mundo está acabando. Já isso significa o fim dos tempos. Depois, mais 500 anos depois, a mesma coisa. Então, você tem diversas etapas de momentos da história em que as pessoas classificavam o que estava se passando ali como o fim dos tempos. E não aconteceu. Vai acontecer? Talvez um fim dos tempos, não desse jeito que a gente imagina, com o julgamento final, mas aquele que eu já comentei no episódio passado aí do aquecimento global. Aí realmente é possível que aconteça para o ser humano, e não será por causa de uma questão moral e de não acreditar em Deus, e sim pelas ações da vida real. Finalizando, deixando uma mensagem que, primeiro, não há problema você ser ateu, não há problema você ser agnóstico, não há problema você ser religioso. Você apenas tem que respeitar a decisão e a escolha das pessoas e entender que a sua experiência de vida não deve delimitar a experiência da vida do outro, e que não necessariamente porque aquilo te faz bem vai fazer bem para o outro e vice-versa. Então é uma coisa que você tem que seguir. Eu acho que é uma das coisas aí que a gente deveria seguir, lembrando que você não tem que seguir o que eu falo, e sim o que você pensa. Por isso eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha desse tema, qual que é a sua visão sobre essa questão no Brasil. E também deixe sugestão de novos temas para a gente abordar aqui, ou se a gente deveria abordar esse tema de uma forma mais profunda, com outros exemplos. Fique à vontade para trazer os seus comentários. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.